Bom dia! Ora, bom dia. Só bem chegado, há temas difíceis. Um bocadinho. Não é verdade? Bem-vindo. Obrigado. Obrigada que estás cá mais uma vez. Ora, dizia eu que nós já falamos da meningite neste programa, certo? E, portanto, hoje, claro que naturalmente podemos fazer aqui um pequeno enquadramento antes de mais, mas eu gostava de falar contigo porque, de repente, nos últimos tempos, começou-se a ouvir um pediatra aqui, um pediatra ali, a falar de uma vacina que eu não sei se é nova, mas de uma vacina que, pelo menos em Portugal, estão agora alguns pediatras a sugerir que se dê às crianças, que abrange também os grupos W e Y, que são grupos que tipicamente não tinham grande prevalência cá em Portugal, certo? Exatamente, é isso mesmo. Para tentar ser rápido, voltar a explicar o que é uma meningite, o nosso cérebro e a nossa medula espinal estão protegidos por uma espécie de uma camada composta por 3 folhetos, que são as meninges, servem de barreira física para manter a integridade destas estruturas tão nobres do nosso organismo, que é o cérebro e a medula espinal. São ali também quase, são escudos, não é? Exatamente. Para dentro das meninges não existem micro-organismos em situações normais. Não existem vírus, não existem bactérias, não existe nada. Sempre que algum vírus ou alguma bactéria chega às meninges e provoca uma inflamação, eventualmente ultrapassando até essa barreira, temos uma meningite. E as meningites não são todas iguais. Assim, a grosso modo, temos as meningites víricas por um lado e as meningites bacterianas pelo outro. E há os fungos, não é? Também. Os fungos, pronto. Mas estas são assim as meninos saudáveis. As meninos saudáveis são estas duas. As víricas, como qualquer infecção vírica, não são assim tão preocupantes, tirando o caso do herpes, que é um bocadinho diferente, mas tirando esse vírus, não são assim tão preocupantes, causam sintomas, causam mal-estar, mas passam naturalmente com o tempo sem necessidade de nenhum tratamento em particular. E haverá casos até de crianças que tiveram uma meningite vírica sem ter sido diagnosticada? Exatamente, certo? E não deixam sequelas, portanto estamos mais à vontade. As bacterianas são muito mais agressivas, as bactérias têm a capacidade de destruir as nossas células e, portanto, causar lesões que a nível cerebral causam sequelas e, eventualmente, até desfechos menos favoráveis. Portanto, estas meningites bacterianas são as que mais nos preocupam. Dentro destas, temos uma série de bactérias que podem provocá-las. Portanto, antes de mais dizer que a meningite vírica, vá que não vá, a meningite bacteriana é uma doença, é uma patologia grave. Grave. Certo? Exatamente. O nome meningite geralmente assustou os pais. Muito. Portanto, e por isso é também importante desmistificar que as víricas não são assim assustadoras como as bacterianas. Sim, mas só esse nome fico arrepiada. Assusta logo. Dizer que uma meningite vírica se trata com um paracetamol, os pais ficam um bocado admirados. Desconfiado. Mas é verdade, é verdade. Dentro das bacterianas, temos à cabeça uma bactéria que se chama meningococo. Tradicionalmente era a principal causa de meningite bacteriana. E depois temos umas outras, o pneumococo, o hemófilos, uma série de outros. Mas eu vou voltar aqui a este meningococo. Este meningococo, existem 13 grupos diferentes. Só no meningococo? Só do meningococo. Dentro destes 13 grupos, há 6 que causam a quase totalidade dos casos graves de infecção pelo meningococo, que é o tipo A, o B, o C, o W, o Y e o X. Pronto. Em Portugal, o meningococo mais frequente era o C, até que foi introduzido no mercado inicialmente e depois no Programa Nacional de Vacinação a vacina contra o meningococo C. E pronto, nós praticamente deixamos de ter meningites a meningococo C. Que é uma vacina que normalmente é administrada aos 12 meses. Aos 12 meses, dose única no Programa Nacional de Vacinação. Deixamos de ter o C e, portanto, o mais prevalente em Portugal neste momento é o B. O B também tem uma vacina específica que pode ser adquirida pelos pais, não faz parte do Programa Nacional de Vacinação, mas que combate especificamente o meningococo B. Certo. Para além deste meningococo B, nós temos depois uma série de meningococos que são responsáveis por poucos casos em Portugal, mas que ultimamente têm mudado um bocadinho a sua prevalência na Europa. E falamos especificamente do W e do Y. Ora, esta vacina que se tem falado agora não é que seja uma vacina propriamente nova, certo, mas a indicação vem muito da mudança que temos tido na prevalência destes meningococos, destes tipos de meningococo, um pouco por toda a Europa e também aquilo que tem acontecido recentemente em Portugal, que nós temos já dados deste ano, certo, que são importantes de frisar. Portanto, é uma vacina tetravalente, isto quer dizer que previne contra 4 tipos de meningococo, a saber, o A, o C, o W e o Y. O C, como já falámos... Só está a faltar o X, então, dessas que disseste. E o B que é na outra... Não, estou a dizer... Mas não tem expressão em Portugal, sim, também não tem expressão em Portugal.
Falta esse risco. O C temos no Programa Nacional de Vacinação e a maior parte das nossas crianças acima do ano de idade já estão vacinadas. O A é um meningococo que não existe em Portugal. Por acaso este ano tivemos pela primeira vez um caso de meningococo A, é esporádico, não tem significado, é muito característico nos países subdesenvolvidos, América do Sul e África, muitos casos. Portanto, será interessante esta vacinação, principalmente para quem contacta pessoas que vivam nesses países ou para quem vai viajar para esses países. O W e o Y são um bocadinho diferentes. O Y é o nosso segundo meningococo mais frequente. Temos o B à cabeça e depois temos o Y. Em média temos 5 a 7 casos por ano, mais ou menos. É uma infecção que tem uma mortalidade que ronda os 7%, um bocadinho abaixo de 1 em cada 10 morre, portanto é uma mortalidade significativa, e 1 em cada 5 dos que sobrevivem ficam com sequelas. Portanto, estamos a falar de uma doença grave. Temos estado mais ou menos estáveis nos 5 a 7 casos por ano, mas em Portugal, na Europa, o Y tem aumentado um bocadito. E em Espanha, nos últimos 2 anos, duplicaram os casos. Portanto, prevê-se que em Portugal também tenhamos essa tendência de aumento dos casos a pouco tempo. A curto prazo, ser. O W é destes 4 o mais alarmante, porque surgiu em 2001 um clone, um tipo deste W, altamente contagioso, altamente agressivo, surgiu numa peregrinação a Meca e depois estendeu-se um bocadinho por todo o lado. De Meca passou para a América do Sul, surgiu no México, no Chile, daí passou para o Reino Unido e neste momento está na Europa. Já tivemos um surto no Reino Unido, nos últimos anos tivemos também na Holanda, só no ano passado até agosto, salvo erro, houve 80 casos na Holanda. Portanto, muito representativo. Com uma agravante. É que a mortalidade deste W ronda os 30%. Portanto, 1 em cada 3. É uma mortalidade altíssima. Brutal. Não são muitas as doenças que têm uma mortalidade tão elevada. Fora os que ficam com sequelas também, que são superiores a 20%, portanto, mais do que 1 em cada 5. Estamos a falar de uma doença muitíssimo grave. E que, sobretudo, dizias tu também que é altamente contagiosa. Este percurso que eu quis explicar um bocadinho é o mesmo. É a mesma bactéria, geneticamente é a mesma bactéria que andou a viajar um bocadinho, fruto das viagens e da globalização, mas porque é também altamente transmissível e altamente contagiosa. Qual é o panorama em Portugal? Nós temos que na Europa, este foi o último surto documentado, foi na Holanda, tanto é que o governo holandês introduziu a vacina de emergência no Programa Nacional de Vacinação, mas já aumentou em França, em Espanha também, mais que duplicaram os casos. Em Portugal, tradicionalmente, o nosso W eram 2 casos por ano. No ano passado, já tivemos 5, em vez de 1 a 2. E este ano, só até ao fim de maio, já foram documentados 6. Portanto, tem uma tendência crescente. Continuamos a ter números muito baixinhos, com pouca expressão. Certo, mas conseguimos olhar para o panorama, sobretudo geral. E perceber que com esta rapidez de mudança deste meningococo W, é altamente improvável que não chegue a Portugal com mais magnitude. E se juntarmos a isto, esta mortalidade tão elevada, 1 em cada 3, a probabilidade tão elevada de deixar sequelas, se nós pudermos vacinar as nossas crianças, acho que faz sentido, com a vantagem de, nesta doença, podermos estar à frente da doença. O que seria ótimo, quando isso chegar até nós dizemos, nós já estamos preparados. Isso essa vacina, deixa-me agora aqui colocar 2 questões. Uma relacionada com as crianças que ainda não administraram a meningite C típica do Plano Nacional de Vacinação, porque uma criança mais velha vai, no fundo, fazendo esta vacina, reforça a C e faz as outras todas, correto? A criança dos 12 meses pode substituir esta vacina C por esta tetravalente que tu referes? Há várias formas de administrar. Há um grupo muito interessante que são os adolescentes, que para além de proteger da doença, porque efetivamente este W e Y atinge mais adolescentes até do que os outros meningococos, são o reservatório natural, os adolescentes e adultos jovens. São quem transporta o meningococo na garganta e daí os transmite às crianças pequenas e às pessoas de mais idade. E esta vacina parece interferir com este estado de portador, ou seja, não previne só a doença, como impede que os adolescentes sejam portadores. Portanto, se eles não são portadores, também não transmitem. E conseguimos quebrar aqui o ciclo. Aliás, no Reino Unido, a vacina foi introduzida na adolescência e em 12 meses reduziram 70% dos casos. Portanto conseguimos perceber aqui esta relação. É um grupo muito relação. interessante de vacinar. Sem ser os adolescentes, temos o grupo aos 12 meses, aquilo que estavas a dizer, de substituir a vacina do meningococo C por esta tetravalente. A grande vantagem é que, para além de protegermos contra o C, estamos a alargar a proteção contra os outros grupos também. E entre o ano de idade e a adolescência, faz sentido também vacinar. Este W e Y atingem crianças até aos 5 anos, mais ou menos, depois os adolescentes e depois os adultos. São
os 3 grandes grupos. Portanto, em qualquer idade faz todo o sentido vacinar. Certo. E temos outra questão, que é abaixo do ano de idade, que também pode ser administrada. Pode? Pode. A partir das 6 semanas de vida, pode ser administrada esta vacina. Isto é algo que ainda não tem sido muito bem posicionado, digamos certo. assim. Até porque, teoricamente, a C só se podia fazer aos 12 meses. Não, pode-se fazer antes. Só que, está no como plano temos aos 12. imunidade de grupo, ela foi mudada recentemente, porque inicialmente nós fazíamos aos 13 e 5, Ok. E, portanto, ela foi mudada recentemente. Aqui, a questão é que o vacinar antes do ano de idade, se nós cobrirmos outros grupos todos, à partida não seria tão necessário. Mas em Portugal, curiosamente, os casos de W têm surgido em crianças pequenas. Na Europa, o perfil que se tem visto é crianças mais velhinhas até um bocadinho. Mas em Portugal, quase todos os casos foram abaixo do ano de idade, o que nos deixa menos confortáveis. Provavelmente é o facto de termos poucos casos ainda, não nos permitem concluir. É estranho que em Portugal se comporte de forma diferente dos outros países e se calhar nós vamos nos aproximar. Mas ficou alerta, é possível vacinar. Se for abaixo dos 6 meses, são 2 doses e depois um reforço aos 12. Se for acima dos 6 meses, é uma dose e o reforço aos 12 também. Se for aos 12 meses ou dia em diante, é dose única, que é administrada e, em princípio, não é preciso mais nenhum reforço. Não se sabe muito bem se ao fim de 10 anos será preciso reforçar ou não, mas daqui a 10 anos estaremos cá para discutir. Estaremos cá os dois já com mais brecas para discutir. Eu com alguma barba branca, que ainda não tenho. E eu aqui com algumas brancas, vai lá que sou loira e que disfarce, mas muito bem. Ora, só para concluirmos, para falar aqui para as pessoas que são menos adeptas das vacinas, certo? Porque existe de facto essa corrente e fala muito sobre os efeitos colaterais e tudo isto. De facto, o custo-benefício... Eu acho que nem é discutível. Eu acho que todas as pessoas têm direito à sua opinião. Claro, Eu respeito sim, muito isso, sou muito democrático. Mas acho que nem é discutível. Prevenir uma doença que pode matar 1 em cada 3, eu acho que só perante este dado já nem merece grande contestação. Não há forma nenhuma de ganhar imunidade contra este meningococo, a não ser passar pelo contacto com o meningococo, que mata em grande parte dos casos. Aliás, até há estudos que dizem que mata em quase 100% dos casos se não for tratado. Estamos a falar de uma mortalidade de 30% quando detectado e tratado atempadamente. Certo. Porque se não for detectado, a mortalidade ainda é maior. Portanto, os sintomas são idênticos às outras meningites bacterianas? Sim e não. Então. O W tem uma mortalidade mais elevada porque, efetivamente, a apresentação é um bocadinho diferente. Tradicionalmente, a meningite apresenta-se com febres de difícil controlo, prostração, dores de cabeça, vómitos, eventualmente manchas na pele, aquelas manchas que não desaparecem quando se carrega, um mau estado geral e em poucas horas isto progride de forma galopante. O W comporta-se de forma um bocadinho diferente, mas essa pergunta acho que é muito interessante. Que muitas vezes apresenta-se com sintomas pouco característicos e que não fazem pensar numa meningite. Uma febre e uma diarreia, por exemplo. Portanto, imagina no México, algo que é natural. Imagina no México, por isso é que tem uma mortalidade tão elevada, Claro. uma febre, uma diarreia e ao fim de umas horas entra-se numa infecção disseminada muito grave, galopante, que mata. Portanto, ninguém espera, numa febre, uma diarreia, pensar neste Claro, bichinho. nem peça ir imediatamente para um médico, por E exemplo. o Y não se manifesta tanto como meningite, manifesta-se mais como uma infecção disseminada. Daí também às vezes não ser tão fácil de pensar. Portanto, atinge grupos etários um bocadinho diferentes daquilo que estávamos tradicionalmente habituados, com manifestações clínicas também um bocadinho diferentes. Tudo isto conjugado, se calhar, leva a uma mortalidade mais elevada. Portanto, a solução mesmo é prevenir. É, exatamente. Hugo, obrigada por estar aqui connosco e por estas dicas. Tudo a ir aos centros de saúde fazer esta vacina. Quem puder, é um esforço que valerá com certeza muito, muito a pena.